Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse final de ano então, faltando aí 2 dias para o fim do nosso ano, um ano conturbado, né? Eu gostaria de apresentar a terceira parte da série de aulas que eu me propus a fazer sobre a farmacoterapia do diabetes mellitus. Na parte 1 e 2 nós falamos sobre questões introdutórias, na parte 1 sobre alterações metabólicas no diabetes mellitus, portanto aspectos fisiopatológicos. Na parte 2 eu achei interessante a gente falar também sobre alguns aspectos fisiológicos da secreção de insulina pancreática e de suas ações, dando suporte, então, melhor aporte para entendimento das alterações metabólicas que ocorrem quando há um decréscimo ou uma falta, um déficit de insulina ou a dessensibilização dos tecidos à ação da insulina. Então, nessa parte 3, eu gostaria de falar dos tipos de insulina usadas medicamentosamente para o tratamento do diabetes, particularmente no diabetes 1, e das metas da insulinoterapia. Bom, falando dos tipos de insulina, vou iniciar então comentando sobre quanto à origem, a classificação, né, os tipos de insulina quanto à origem. As primeiras insulinas comercializadas, né, datam lá da década de 20 do século passado, ou seja, quase 100 anos, né, foram insulinas extraídas então a partir do pâncreas de animais, né, extração e purificação a partir do pâncreas de animais. E dois modelos se prestaram para esse fim, que é a extração da insulina bovina e a extração da insulina suína, né? As primeiras insulinas, né, eram insulinas em solução salina com zinco, então eram insulinas conhecidas como regular, insulina regular bovina, insulina regular suína. Só em torno de 20 anos depois, na década de 40, que surgiu a insulina bovina e suína NPH, tá? Que depois nós vamos conversar sobre o que é a NPH, mas de fato, diferentemente da insulina regular, da insulina cristal de zinco, que é uma insulina de absorção rápida a partir da administração subcutânea, a insulina NPH é uma insulina então que se combina com uma proteína chamada de protamina, e essa formulação então permite que ela seja liberada mais lentamente a partir do tecido subcutâneo e, portanto, ações mais longas e de início mais lento, tá? Mas as insulinas animais, então, tanto bovina quanto suína, elas não são exatamente iguais à insulina humana, né? Como está colocado aqui no slide, a insulina bovina, ela apresenta, dos 51 aminoácidos da insulina, né, ela apresenta 3 aminoácidos diferentes, um na cadeia beta, na posição 30, e 2 na cadeia alfa, na posição 8 e 10. Já a insulina suína é mais próxima à nossa, apresentando apenas um aminoácido distinto na posição beta 30. Tá? A insulina humana, de fato, ela só foi usada a partir da década de 80, né? Com o desenvolvimento de técnicas do DNA recombinante, né? Ou seja, a inserção de genes humanos em outras espécies. E no caso da insulina humana, ela foi introduzida em espécies de micro-organismos, né? Algumas leveduras unicelulares e também algumas espécies de bactéria, como a Escherichia coli. Portanto, esses micro-organismos modificados, a partir da técnica de DNA recombinante, passaram a expressar insulina humana, exatamente igual à humana, que a partir da sua purificação, então, foi utilizado então, medicamentosamente a partir da década de 80. Também, tanto nas apresentações, né, ou nas formulações de cristais de zinco, na insulina humana regular, de ação rápida, portanto, e com protamina, né, que impede a formação dos cristais com zinco e são uma liberação, portanto, mais lenta, mimetizando a insulina basal, a insulina humana NPH, né? E claro, além de melhor
compatibilidade, afinidade com os nossos receptores, melhor eficácia em termos de ação farmacológica, tem menos imunogenicidade, né, do que as insulinas animais, que passaram então hoje em dia praticamente a não ser mais utilizadas. É interessante falar também que, quanto à origem, nós temos insulinas humanas modificadas, né, geneticamente, então, a partir de pequenas alterações de genes pontuais, na verdade, de genes não, de códons, né, da codificação da insulina, foi inserido então em micro-organismos uma sequência, né, que dá origem a análogos de insulina humana, com pequenas modificações em termos de posição e sequência de aminoácidos em relação, né, à insulina humana. Esses análogos de insulina humana, né, eles têm que ter, eles foram produzidos no sentido de alterar características farmacocinéticas da insulina humana, tá, em relação à insulina humana, particularmente a velocidade de absorção e biodisponibilização da insulina a partir da administração subcutânea. Então foram produzidos, né, análogos de insulina humana com pequenas modificações na estrutura, insulinas conhecidas como ultra rápidas, né, que se biodisponibilizam de forma mais rápida do que a insulina regular, né? E também a primeira delas, né, o primeiro análogo humano foi a insulina lispro, né, que é a sigla de lisina e prolina. São dois aminoácidos que foram invertidos, né, na sequência original peptídica da insulina, né? E isso conferiu então uma rápida absorção da insulina lispro em relação à insulina regular, né, de forma que o início de ação delas ocorre quase logo após a administração, em torno de 5 minutos após a administração, enquanto que a regular ela ocorre em torno de 30 minutos após a absorção. E mais recentemente, então, né, isso aqui foi em 96, né, o lançamento, né, comercial da insulina lispro, primeiro análogo humano de insulina, e depois, agora já nesse século, em 2003, também análogos humanos de insulina ultralentas, né, e a glargina é o exemplo. Aqui no caso houve uma diminuição da capacidade ou da velocidade de absorção do tecido subcutâneo para a circulação, permitindo então que ela tivesse uma liberação mais lenta e uma ação mais lenta do que a própria NPH, que já é considerada uma insulina lenta, na verdade é uma insulina agora considerada intermediária, né? Então também há pequenas modificações aqui que permitem que, ao contrário da lispro, né, da ultra rápida, que é rapidamente biodisponibilizada, aqui há então uma redução da velocidade de forma significativa da velocidade de absorção subcutânea e de biodisponibilidade da insulina glargina, né, que também é um análogo humano. Aqui nós temos então dois exemplos, existem outros disponíveis no mercado. Bom, uma classificação muito importante, né, para fins terapêuticos é quanto à duração da insulina, tá? A duração do efeito da insulina e inclusive o início de ação da insulina. Isso se deve à velocidade de biodisponibilização, de liberação da insulina a partir da sua administração no tecido subcutâneo. Então, existem insulinas de ação ultra curta, né, ou ultra rápida, e aqui eu coloquei dois exemplos, um já citado, a lispro, e outro a asparte. Ambas são análogos de insulina humana, né? A lispro tem a troca, então, né, de dois aminoácidos, lisina e prolina, nas posições beta 28 e 29, e essa pequena alteração faz com que ela não forme cristais, ou diminua a capacidade
de formar cristais em solução salina de zinco, né, ficando na forma monomérica e, portanto, se solubilizando em água e se biodisponibilizando rapidamente na circulação. Né. E outro exemplo, asparte aqui. Asparte também ela tem uma pequena modificação, né, na posição beta 28, onde a prolina dessa posição é substituída pelo ácido aspartico, e isso também acelera a sua absorção, né, a sua biodisponibilização, não permitindo então a formação dos cristais e mantendo a insulina numa forma monomérica, mais solúvel e, portanto, mais rapidamente biodisponibilizada, né? Classicamente, então, nós temos a insulina regular, né? A insulina humana regular. Ela é uma insulina que, quando em solução salina com zinco, por isso que ela também é conhecida de insulina cristalina, ela forma cristais hexaméricos com o zinco, e a partir da sua administração subcutânea, esses cristais começam a liberar, se dissolver, portanto, em água e liberar de forma mais lenta que as ultras rápidas, curta ou ultra rápidas, mesmo considerando que a insulina regular ela já seja considerada uma insulina rápida, né? De fato, enquanto que as insulinas aqui ultra curtas, elas tendem a iniciar sua ação em torno de 5 a 15 minutos após a administração, né? Na insulina regular cristalina, seu início é a partir em torno de 30 minutos após a administração. Claro que isso causa essa rapidez, né, do início da ação, dá uma certa flexibilidade ao diabético, quando há necessidade de um bolus de refeição, ou um bolus antes da refeição, para manter a glicemia pós-prandial estável, né? Então dá uma flexibilidade no sentido que logo após a administração você pode já fazer a refeição, enquanto que a insulina regular ela deve aguardar um certo tempo, em torno de 30 minutos, para o início da refeição. Também as ultracurtas têm menos possibilidade de hipoglicemia, elas mantêm melhor, né, a glicemia pós-prandial, elas têm um início de ação que coincide mais com os picos de glicemia depois da alimentação. O seu pico de ação é em torno de 1 hora após a administração, enquanto aqui nós temos o seu pico de ação em torno de 2 a 3 horas após a administração. Também, classicamente, nós temos as conhecidas, ou a conhecida NPH. Né? Essa é uma insulina intermediária, hoje considerada, né? É uma insulina lenta de fato, mas é intermediária hoje porque nós temos ações, insulinas análogas humanas, né? Que tem ações então mais lentas, então passou a ser considerada uma insulina de ação intermediária. Ela é considerada então isófana, né? Uma insulina isófana porque ela se liga a uma proteína obtida a partir de peixes, de algumas espécies de peixe, chamadas de protamina. A cada 10 unidades de insulina se ligam a uma de protamina, não deixando então pontos reativos para a formação de cristais com zinco, e isso, essa ligação com a protamina, quando esse complexo protamina-insulina, quando administrado subcutaneamente, fará com que esse complexo proteico, né, comece a ser lentamente hidrolisado, né, as ligações entre a insulina e protamina por peptidases subcutâneas, fazendo com que a insulina ligada à protamina seja liberada muito lentamente, né, para a circulação, libera então os monômeros de insulina muito lentamente. Essa estratégia então permite que a partir de uma administração subcutânea de NPH você mantenha, né, uma liberação, uma taxa de liberação relativamente contínua e constante ao longo do dia na circulação. De fato,
Ela normalmente é usada em torno de 2 vezes ao dia, né? A sua ação, então, ela cobre em torno de 12 horas. Uh, e ela supre, portanto, as necessidades de insulina basal, aquela insulina liberada mesmo entre as refeições, ou seja, a insulina liberada ao longo, fisiologicamente, seria liberada ao longo do jejum, evitando hiperglicemia de jejum e mantendo então a glicemia mais próxima do ideal ao longo do dia inteiro. Então, mais recentemente surgiram as insulinas de ação ultralenta, né, ação prolongada. São também análogos humanos, né, pequenas modificações, como é o caso da glargina, que eu tinha colocado anteriormente. Né? A glargina, no caso, ela tem uma pequena modificação na sua estrutura, ou pequenas modificações na estrutura, incluindo a inclusão, né, de 2 aminoácidos arginina na extremidade carboxiterminal da cadeia beta, além de outras pequenas modificações que mudam o ponto isoelétrico dela, ou seja, mudam a sua solubilidade em água, o pH que vai determinar uma melhor solubilidade dessa insulina em água. Né? De fato, enquanto que a insulina humana ela é uma solução que solúvel em pH fisiológico, 7,2, né? pH 7, neutro praticamente, né? A glargina ela é solúvel em pH em torno de 4. Então, quando administrada em nível subcutâneo, né? A glargina ela se precipita, tá? Fazendo com que a sua liberação, né, a sua liberação na forma mononérica seja lenta, e por isso que a sua ação ela ocorre, ou a sua liberação ocorre ao longo do dia inteiro. Então, o seu uso é preconizado 1 vez ao dia, enquanto que a NPH normalmente é 2 vezes ao dia, dando, portanto, mais adesão medicamentosa, no sentido de que há apenas necessidade de uma administração diária para manter os níveis basais de insulina ao longo do dia. Então, aqui um pequeno resumo, né, das características farmacocinéticas desses tipos de insulina, né? Ultra rápidas, então, iniciando sua ação entre 5 e 15 minutos, a rápida em torno de 30 minutos, a intermediária em pH de 2 a 4 horas, a lenta também de 2 a 4 horas. A diferença aqui é que a duração está de 12 a 18 horas na NPH, enquanto que a lenta ela dura de 24 a 30 horas. Tá? O início, o pico de ação da ultra rápida é em torno de 1 hora após a administração, e da regular em torno de 2 horas após a administração. Em termos de características organolépticas, né, da solução, as rápidas, seja rápida ou ultra rápida, são soluções aquosas, transparentes, límpidas. Elas podem ser administradas endovenosamente quando necessárias, né? Enquanto que a intermediária é uma suspensão leitosa, turva, nunca pode ser administrada endovenosamente, tal como a lenta, mesmo sendo límpida, uma solução límpida, mas em pH fisiológico ela precipita. Portanto, as únicas que podem ser administradas endovenosamente quando necessário, por exemplo, com a correção glicêmica, ou uma reversão de uma cetoacidose diabética, né, são a de ação rápida ou ultra rápida. Então, as rápidas são usadas particularmente bolos antes das refeições, para evitar a hiperglicemia pós-prandial, né, de forma que as doses vai depender basicamente da sensibilidade da pessoa à insulina e também do tipo de carboidrato e quantidade de carboidrato ingerido. Então, ela evita os picos de glicemia após a alimentação, né? Bolos de refeição dados antes da refeição, ultra rápida logo antes da refeição, rápida em torno de meia hora antes da refeição. Enquanto que as lentas, então,
elas, enquanto que a NPH é usada normalmente 2 a 3 vezes ao dia, né? A lenta pode ser usada apenas uma vez ao dia e elas suprem os níveis de insulina basal para manter então os efeitos da insulina mesmo entre as refeições ou seja, mesmo durante o jejum, evitando então a hiperglicemia de jejum. É importante também aqui só colocar que as insulinas rápidas, elas são usadas, obviamente, quando há necessidade de correção rápida da glicemia. Então, bolos de correção vão ser usados insulinas rápidas, ou ultra rápida, ou rápida. Bom, quais são as metas da insulinoterapia? Daí as metas, elas vão depender do objetivo, né, que se deseja, né? Se é um efeito que mimetiza a insulina liberada pelo pâncreas depois de uma carga glicêmica, ou seja, depois da alimentação, revertendo, portanto, as características pós-prandiais metabólicas, né, depois da alimentação, ou se nós desejamos metas que vão mimetizar a insulina liberada de forma basal ao longo do jejum, mantendo, portanto, o catabolismo de jejum, as oxidações de jejum, particularmente então as oxidações lipídicas e também o nível de glicemia de jejum dentro, né, das faixas consideradas adequadas e, portanto, aí nesse caso nós vamos usar uma insulina de ação lenta. Portanto, as metas da insulinoterapia dependem da utilização de ambos os tipos de insulinas, lentas e rápidas, dependendo, né, do que se deseja, né, ou da situação metabólica que se deseja manter em níveis considerados normais, né? Então vejamos aqui, insulinas rápidas, elas são usadas no controle da glicemia pós-prandial, né, imitando, portanto, a secreção de insulina pancreática após uma carga glicêmica. Ela irá também, né, ser usada no controle de uma glicemia, de uma hiperglicemia não controlada. Então, se pode usar bolos de refeição ou de alimentação antes das principais refeições, evitando as alterações metabólicas associadas à falta de insulina depois da alimentação, e por isso se usa uma insulina de ação rápida, ou se pode usar uma insulina para corrigir hiperglicemia ou alterações metabólicas catabólicas não controladas durante o tratamento. Então é fundamental utilizar as insulinas rápidas para evitar os picos de hiperglicemia e os picos de catabolismo oxidativo, particularmente de lipídios, né, que ocorrem no déficit de insulina, evitando, portanto, o desenvolvimento de características de cetoacidose diabética. As insulinas lentas, então, elas são usadas para o controle da glicemia de jejum. Elas vão ser liberadas de forma basal ao longo do dia, mantendo então um nível basal de insulina que diminui a atividade gliconeogênica, né, do fígado, né? Lembrando que a atividade gliconeogênica do fígado é importantíssima para manter a glicemia de jejum. Mas na ausência da insulina basal, essa atividade é muito acentuada e isso leva a um excesso de glicose mesmo ao longo do jejum. E observem que ao longo do dia, o tempo em que ficamos em jejum é maior do que aquele tempo em que nós temos, né, a absorção de nutrientes. Se nós não controlar, mesmo que os maiores picos de glicemia estejam depois da alimentação, e isso seja controlado com insulinas rápidas, se a gente não manter a glicemia nesses períodos entre refeições, né,
em controle, né, ou mais próximo aí dos 100 miligramas por decilitro possível, né, nós vamos ter então maiores chances de desenvolver algumas doenças microvasculares, particularmente, que têm relação com a hiperglicemia. Tá? Então não adianta só apagar incêndio, né? Não adianta só utilizar as insulinas rápidas para evitar alterações catabólicas e hiperglicemia que estejam associadas a uma cetoacidose. Nós temos que manter, né, esse fogo, né, não só apagar o incêndio, mas não deixar, né, o incêndio ocorrer, né, manter esse fogo sob controle. Então é necessário mantermos também o catabolismo, mesmo que necessário, né, durante o jejum, sob freio, né, inibir o débito hepático de glicose, né, mesmo que ele seja importante, a liberação de glicose no fígado, né, nós temos que, com a insulina basal, manter ele sob controle, evitando então, em longo prazo, né, não é um desfecho em curto prazo, né, como a cetoacidose, mas evitando que em longo prazo, né, haja complicações dessa hiperglicemia constante mesmo ao longo do jejum, né? Principalmente complicações microvasculares que vão estar associadas a doenças renais como glomerulosclerose, a insuficiência renal crônica, retinopatia, cegueira, diminuição então da circulação periférica, neuropatia, né, a degeneração das terminações nervosas periféricas, diminuindo a sensibilidade à dor, ulcerações nas extremidades, dificuldade da cicatrização e até evoluindo para possível gangrena e amputações de extremidades. Então é importante tentar manter a glicemia e as alterações metabólicas do diabético o mais sob controle possível ao longo do dia inteiro e não somente naquelas situações de pico, né, onde há um pico glicêmico, exacerbação então do catabolismo, em função da falta de insulina pós-prandial, certo? Bom, em nível de tecidos, as ações da insulinoterapia ou da insulina exógena vão mimetizar a insulina endógena sobre os tecidos-alvo dela, né? E aqui os principais tecidos-alvos são o tecido hepático, o músculo, né, e o tecido adiposo. Então, no tecido hepático, a insulina deverá inibir a quebra de glicogênio e estimular, então, a formação de glicogênio ou glicogênese, ou seja, estimular a reserva de glicose no fígado e no músculo também, né? Inibir a oxidação de lipídios, a beta-oxidação, o que dá origem a corpos cetônicos, evitando então alterações que levem à cetoacidose. É importante então estimular a utilização de glicose como substrato energético, não de lipídios, e pelo contrário a insulina vai aumentar, estimular a reserva, a formação de gorduras, né? Inibir também no fígado a formação de glicose a partir principalmente de aminoácidos, né? Evitando, portanto, a hiperglicemia de jejum, por exemplo, que já foi falada. No músculo e no tecido adiposo, ela estimula a captação da glicose pelo GLUT4, né, que é um transportador de glicose, como foi falado nas outras partes, né, o transportador de glicose insulino dependente, então para ele estar expresso na membrana há necessidade de insulina, e isso ocorre então no músculo e no tecido adiposo. É importante falar que, por exemplo, a atividade física melhora a expressão do GLUT4, portanto, melhora a captação de glicose e faz com que haja uma diminuição da necessidade de doses de insulina. Isso é uma coisa interessante, né? O exercício estimulando de forma independente a expressão de GLUT, né, a insulina. No músculo estimula a captação de aminoácidos e, portanto, a síntese de proteína, um aumento de massa magra. Estimula também a formação de glicogênio, né, reserva. O glicogênio é a forma de reserva
de glicose, tanto no músculo quanto no tecido hepático. E no tecido adiposo, então, ele estimula a lipogênese, né, a síntese de triglicerídeos, a absorção de ácidos graxos, a sua reserva na forma de triglicerídeos, a conversão de glicose também em glicerol fosfato, que faz parte, então, da estrutura dos triglicerídeos. Também a transformação de glicose em ácidos graxos, né? Essa lipogênese também é estimulada pela insulina. Então, os efeitos da insulina são basicamente efeitos anabólicos, diminuindo as características catabólicas, principalmente o catabolismo lipídico, né? E favorecendo a utilização de glicose como fonte oxidativa, como fonte energética. Por fim, aqui falar rapidamente sobre as doses de insulina. Na próxima parte eu gostaria na parte 4, portanto, eu vou abordar algumas estratégias para definição de doses, particularmente de insulinas rápidas, mas aqui, considerando aqui de forma geral, né, as doses de insulina podem variar muito. Podem variar de 0,5 a 1,6, chegando até 2 unidades por quilo por dia. Então, já que são unidades por quilo, uma das características que vai determinar a variabilidade da dose de insulina é, sem dúvida, o peso do indivíduo. Outra característica é a sensibilidade do indivíduo à insulina. Para alguns, uma unidade de insulina pode diminuir 30 mg por decilitro. Para outros, pode diminuir 50 mg por decilitro. Então, quer dizer que as pessoas têm sensibilidade diferente à insulina. Também, se a gente estiver falando do controle pós-prandial, da glicemia, das alterações metabólicas, da falta de insulina, ou seja, da administração de insulina rápida para esse controle pós-prandial, a quantidade e o tipo de carboidrato ingerido vai ser fundamental para a determinação da dose utilizada. Então são muitas variáveis aqui, incluindo aqui atividade física, pode diminuir a dose utilizada, entre outras. As insulinas comercializadas normalmente apresentam, a formulação farmacêutica apresenta uma concentração de 100 unidades internacionais de insulina por ml, apesar de existir algumas formulações com até 300 unidades por ml, mas o comum é 100 unidades por ml. Isso quer dizer que uma seringa típica de insulina, graduada em unidades internacionais de insulina, que vai até 100, ela apresenta então 1 ml normalmente de volume total, e cada marcação principal da graduação, nós temos 0,1 ml da solução, ou seja, 10 unidades internacionais. A insulina, utilizando múltiplas doses de insulina no diabetes tipo 1, nós consideramos normalmente em torno de 50% de insulina lenta basal e 50% de insulina rápida. Claro que isso pode variar muito, você pode necessitar até 70% de insulina basal e 30% de insulina rápida, mas normalmente então está nessa faixa de 40% a 60% de insulina lenta e de 40% a 60% de insulina rápida para as demandas glicêmicas pós-prandiais. A rápida e para, então, as demandas entre refeições, ou seja, do jejum, mantendo a insulina basal no caso da insulina lenta. Que está colocado, que a administração de insulina de ação rápida, ela é feita antes das refeições, normalmente, para esse controle glicêmico, isso já foi colocado, mas também ela é utilizada para correção, não só então bolos de alimentação, de refeição, mas também bolos de correção para correção de eventuais picos de hiperglicemia, e catabolismo exacerbado, evitando, portanto, desenvolvimento ou corrigindo questões de cetoacidose. A insulina rápida também pode ser administrada, como eu vou abordar um pouco mais depois, na forma endovenosa em alguns casos mais críticos.
E a insulina rápida, quando utilizada para o controle pós-prandial, né, da glicemia, ela deve ter um rígido ajuste, né, preferencialmente um rígido ajuste segundo a quantidade e o tipo de carboidrato ingerido, considerando que nós temos diferentes carboidratos quanto à velocidade de digestão e de absorção, né, impactando de forma diferente a curva glicêmica, né, e, portanto, deve ser considerado na determinação da dose da insulina rápida. Por fim, né, aqui mostrando aqui uma administração típica subcutânea, né, abaixo da derme, portanto, na hipoderme, do tecido adiposo da hipoderme, né, no panículo adiposo. As regiões, então, preconizadas são no abdômen, né, respeitando em torno de 5 centímetros em torno da cicatriz umbilical, né, na região externa dos braços e nas regiões, então, anterolaterais aqui das pernas, considerando que nas pernas normalmente a atividade física posterior pode influenciar na velocidade de absorção, aumentando a velocidade de absorção, então o início do efeito da insulina. Aqui nós temos aqui uma caneta, né, para administração de insulina. Essa caneta aqui, no caso, é um exemplo que eu tirei da rede, né, disponibilizada pelo SUS. Ela pode estar aqui com um refil de insulina NPH, ou uma insulina regular, ou ultra rápida, tipo Lispro, daí depende, né? Apresenta aqui uma agulha descartável, que deve ser trocada a cada administração. Internamente, então, existe aqui um refil, que nesse caso aqui ele apresenta 3 ml, ou seja, 300 unidades de insulina. E aqui você tem o regulador para a dosagem do número de unidades que será administrado. Aqui eu mostro também uma curiosidade, uma particularidade, né, uma administração por infusão subcutânea, né, uma bomba de infusão subcutânea de insulina. Essas bombas de infusão, elas usam então refis de insulina rápida ou ultra rápida, tá, que é mantido numa taxa constante ao longo do dia, tá, mimetizando a insulina basal. Então, por exemplo, se o indivíduo tomasse lá 24 unidades de insulina NPH ao longo do dia, tá, aqui você utilizaria insulina rápida, né, e regularia a taxa de administração de 1 unidade por hora. Isso mimetizaria a insulina lenta, né, a insulina NPH no caso do meu exemplo. Mas, antes de cada alimentação, deve-se alterar a função para bolos, tá? Tirar da função a infusão contínua e entrar numa função bolos, e administrar o bolos de refeição necessário para as demandas pós-prandiais do indivíduo. Existem mecanismos mais sofisticados que inclusive fazem a monitorização da glicemia, permitindo um melhor controle, né, da administração das doses de insulina. Por fim, né, mais curioso ainda, recentemente aí aprovada no Brasil uma insulina, apesar de já há décadas já existir estudos, inclusive já no mercado, já há mais de 2 décadas, né, insulina inalatória, né, mas antes, até agora, ela não foi bem aceita, existia muita variabilidade de biodisponibilidade a partir de uma inalação, muito cara, apesar que ainda continua cara, mas parece que esse controle, né, da biodisponibilidade, do nível de absorção alveolar lá na insulina foi resolvido, inclusive o equipamento agora de proporções de tamanho e dimensões muito menores do que existiam. Essa insulina, então, inalatória, ela é uma insulina humana. Ela é uma insulina humana de ação rápida, ela é similar a uma insulina Lispro, né? O dispositivo inalador, então, né, aqui dentro desse dispositivo inalador é colocado então uma cápsula que vem, né, um refil,
tá, que contém uma certa quantidade de insulina. Esse medicamento aqui, ele tem disponível, então, refis de 4, de 8 e de 12 unidades de insulina humana, tá? Para serem inalados antes das refeições. Então, ela não substitui a insulina NPH ou outra insulina lenta, tá? Ela não serve para manter os níveis basais de insulina, mas ela tem uma função, então, para correção de refeição, ou seja, ela tem uma função de insulina rápida ou mais próximo a ultra rápida. O preço que ainda está um pouco fora ainda dos patamares do nosso país, né? Andei pesquisando que uma caixa, então, com 2 envelopes de 15, ou seja, com 30 refis, né? Se o indivíduo usar 3 refis por dia, 3 refeições, ele vai então ter insulina por um mês aqui. Isso aqui está em torno de R$3.000, né? Ainda bastante fora das nossas possibilidades como cidadão brasileiro, né? Mas acreditamos sempre que à medida que se estabeleça no mercado, estabeleça sua eficácia, sua boa capacidade de substituição em insulina subcutânea rápida, né, ela possa também ter preços mais atrativos para que chegue à população diabética em geral. Certo? Então, era esse o recado por hoje. Eu, na parte 4, eu vou falar um pouquinho mais, então, sobre algumas estratégias para determinação de doses de insulinas rápidas, tanto para correção, né, tanto para bolos de correção, quanto para bolos de alimentação, né, antes das refeições. Um grande abraço a todos, até a próxima.